Olá pessoal, boa noite a todos, paz do Senhor. Muito bom a gente poder estar junto aqui mais uma vez para esse tempo de meditação na Palavra de Deus. Uma alegria a gente poder caminhar junto, a gente poder ter essa jornada de crescimento, de amadurecimento na presença do Senhor. E eu estou nesse tempo aqui com muita alegria de poder participar com vocês nessa quinta-feira. Eu quero convidar você a se colocar na presença do Senhor, a se posicionar em oração, para que a gente possa realmente fazer desse momento um momento de fortalecimento. Eu convido você então a fechar seus olhos, para que a gente possa estar orando, e a gente começar então nesse tempo, debaixo de uma bênção do Senhor. Vamos orar juntos. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por estarmos nesse momento, diante da Tua Palavra, diante da Tua verdade, diante do Teu Espírito que fala conosco. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe agora, nos instrua, nos sustente, que o Senhor nos dê vitória nesse tempo, Pai. Fala ao nosso coração, livre a gente de todo mal, nos traz o melhor, nos traz, ó Deus, da Tua graça, do Teu favor. Cada uma das casas agora que recebe a Tua Palavra, que conte com uma bênção especial do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero então aqui convidar você para ler um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8, no versículo de 18 a 27. Quero ler aqui junto com você. Um tempo para que você possa localizar aqui esse texto. Estamos então em Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 27, e diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também em nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos, o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O texto aqui fala um pouquinho para nós sobre esperança, e é com esse tema que eu quero andar aqui com vocês nessa noite. Esperança que muitas vezes nós questionamos o quanto que nós temos. Às vezes nós pensamos isso numa quantidade, né, numa dosagem da nossa esperança. O que nós temos realmente de nível de esperança? Qual é efetivamente a nossa esperança? E parece que muitas vezes nós olhamos para situações difíceis e a partir das situações difíceis nós temos esperança. Ou seja, nós invocamos esse sentimento ou consideramos, ponderamos esse sentimento mediante as situações complicadas, situações que não nos trazem prazer, que não nos trazem alegria, situações que nos trazem algum tipo de sofrimento. Então parece que nos chamam a uma reflexão a respeito da esperança, ou até mesmo para
tentar encontrar dentro de nós se existe algum tipo de esperança. Parece então que a esperança está normalmente associada ao episódio, está associado à situação, associado àquilo que nós estamos vivendo no momento. A gente pode dizer, nós temos esperança de que as ondas de violência terminem. E nós vemos que realmente nós somos abalados com as histórias de violência, com a violência que está perto de nós, a violência que nós, de alguma forma, nos aproximamos através dos noticiários, e nós vemos uma situação muito difícil de convivência, e nós temos então esperança de que isso mude. Temos esperança de que a nossa situação econômica melhore, nós temos esperança então que a crise termine, nós temos esperança de que a fome seja de alguma forma saciada, e nós temos então isso como esperança. Veja que nós muitas vezes olhamos justamente para uma situação e a nossa esperança é que aquela situação, ou aquele cenário, ou aquela questão, ela seja simplesmente transformada. E a nossa esperança é que aquele problema não exista. Nós temos uma esperança de que aquilo de alguma forma seja removido, como se voltar para a situação anterior, ou a situação da ausência do problema, fosse a melhor situação para nós, a melhor condição para nós. A palavra de Deus nos traz muito a respeito de esperança, nos traz muito a respeito de determinadas situações que nos levam à reflexão a respeito da esperança. Situações que, como a gente está falando aqui, que elas invocam alguma resposta, invocam uma reflexão. Situações, às vezes, que nós somos realmente abalados, situações que nós ficamos profundamente entristecidos. A palavra de Deus mostra, e Paulo traz isso como uma verdade muito interessante, quando ele fala a respeito daqueles que dormem, a respeito daqueles que morreram. Na carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecedes como os demais que não têm esperança. O que ele está dizendo ali é voltando um olhar para a situação da morte, a perda de um ente querido, situação difícil da gente assimilar, situação difícil da gente, de alguma forma, absorver, a gente realmente enfrentar uma situação daquela, porque aquela situação parece que realmente não tem esperança, aquela situação parece que não tem saída, porque para a morte parece que não tem saída, não tem nenhum tipo de solução para isso. E aí então nós somos tomados por um sentimento de tristeza. Como diz o texto, nós nos entristecemos. E Paulo está dizendo, olha, é importante que você não se entristeça na mesma medida, na mesma quantidade, na mesma intensidade das pessoas que não têm esperança, porque você tem uma esperança. E aí como que pode ser uma esperança baseada numa situação como essa? Uma esperança baseada numa situação de morte. Paulo está dizendo, não, você tem esperança. E pelo fato de você ter esperança, essa situação de morte, essa situação de perda, de prejuízo, ela pode ser olhada de uma maneira diferente. O próprio Senhor Jesus, então, em João 11, 25, que nos registra a frase, a fala do nosso Senhor Jesus, diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, uma verdade que de alguma forma consegue combater um sentimento de desesperança e levar cada um de nós a uma expectativa, levar cada um de nós a uma posição de que aquela situação, aquela dor, ela vai ser de alguma forma transformada. E veja que nossa esperança, então, não é uma esperança simplesmente para eliminar um problema, não é uma esperança simplesmente para voltar a um estado de tranquilidade, a um estado de passividade que nós estávamos antes. Não, a nossa esperança é para que aquela situação ela seja transformada, que aquela dor ela seja mudada, que aquela dor ela seja então de alguma forma respondida. Quando Paulo então escreve aos Tessalonicenses, ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que vocês não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. Paulo está dizendo então com muita clareza que existe um conhecimento,
que, se for compartilhado, se estiver presente dentro de nós, pode nos trazer então uma esperança. Ainda que a gente conheça, o texto que nós lemos inclusive fala a respeito disso, ainda que a gente entenda que a esperança é aquilo que eu não vejo, se de alguma forma eu entendo, se de alguma forma eu compreendo, parece que a minha compreensão, a minha sabedoria responde a esse sentimento de tristeza, de desesperança. Então, saber, segundo Paulo, poderia proporcionar para nós algo diferente. Mas não era simplesmente o saber. Era um saber associado a uma fé, associado a um crer. Porque saber, ele poderia ser uma informação e eu não acreditar naquela informação. Poderia ser um saber que ainda não tem condição de tocar no meu coração. Um saber que, de alguma forma, eu acredito, mas ele não consegue produzir um sentimento dentro de mim. Mas o texto que nós citamos aqui, de João 11, 25, na expressão do Senhor Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não está dizendo aquele que sabe quem eu sou, aquele que me olha e me admira, aquele que se simpatiza comigo. Ele não está dizendo nada disso, ele está dizendo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Existe então a necessidade de continuar crendo. Parece que então eu ter um conhecimento é algo importante, mas o que vai sustentar e fazer com que essa informação ela realmente produza uma transformação na minha vida é aquilo estar vivo, baseado na fé, baseado na crença. E então eu quero falar com vocês rapidamente sobre essa esperança viva. A gente manter uma esperança viva, ou seja, a esperança não é algo que nós recorremos em algum momento, como muitas vezes nós olhamos para uma situação difícil e nós queremos ter uma esperança de que aquilo seja transformado. Não, a esperança que nós estamos falando, essa esperança viva, ela é uma esperança que de alguma forma dirige a nossa vida, ela conduz a nossa vida, ela não é algo que eu vou recorrer, mas é algo que já está em mim, algo que permanece em mim, algo que continua em mim, algo que de alguma forma vive dentro de mim. E aí sim, ela é resposta para todas as situações, mas parece que os meus olhares, então, eles são atravessados por essa esperança. Então, manter a esperança viva, para nós não é simplesmente um mandamento, mas é uma condição de permanência. É uma condição para nós estarmos, inclusive, com o Senhor. E o versículo 24 e 25 que nós lemos aqui no começo de Romanos 8 diz assim: porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós entramos no reino por causa da esperança. Nós entramos no reino de Deus esperando acontecer algo que não estava no discurso daquele que nos pregou. Não era simplesmente a fala, mas era a espera do resultado daquilo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a mensagem da cruz, ouvimos que Jesus realmente morreu por nós, que Jesus ressuscitou, que Jesus nos salva. Quando nós ouvimos uma mensagem tão poderosa como essa, nós temos esperança de que vamos nos apropriar dessa verdade e aquilo vai produzir uma mudança na nossa vida. Nós somos salvos, então, mudamos de condição, daqueles que estavam destinados à ira, e somos então agora salvos como filhos. E parece que então, essa nossa esperança, ela nos conecta em algo que ainda não se completou. E nós continuamos esperando, nós continuamos crendo, nós continuamos ligados nisso. O texto diz, com paciência nós aguardamos. Então, peraí, quando nós entramos no reino, nós somos salvos, diz que na esperança nós somos salvos, mas ainda nós aguardamos. Fomos salvos, mas ainda nós aguardamos que isso se complete. Aguardamos que isso se finalize. O autor de Hebreus escreve assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa
certeza da esperança. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Fé e paciência herdam as promessas. Nós temos uma esperança daquilo que vai se completar, uma certeza, uma convicção. Então essa nossa esperança, ela está associada com um fundamento que nos liga lá no futuro. É como se nós jogássemos uma âncora no futuro e estivéssemos presos numa promessa, preso numa verdade anunciada no futuro para nós. Então nós estamos lançando lá. Quando nós temos esperança, então nós entramos num reino que se desdobra diante de nós, um reino que se desenrola diante de nós, que se apresenta diante de nós. O texto diz que se eu vir, não é mais esperança. Então não é que nós precisamos de provas para que a gente tenha esperança. Se esperamos, ou seja, se aguardamos, se é algo que ainda não aconteceu, isso sim é esperança. A esperança então está associada àquilo que não se cumpriu, àquilo que ainda não se fez, aquilo que ainda não se realizou, mas para nós responde ao nosso coração. Responde porque para nós é a solução. Para nós, então, é algo que realmente faz com que a gente permaneça esperando. Então isso não é um fato lá fora, isso é uma convicção dentro de nós. É um ponto fundamental da nossa fé, onde nós apoiamos a nossa fé. Nós estamos então firmados nisso. Ainda que muitas vezes a igreja, em vários lugares, a igreja esteja confusa nas suas mensagens, nas suas explanações, quando fala, por exemplo, do imediatismo, das coisas de agora. Coisas de agora, elas não são necessariamente coisas de esperança, porque elas são coisas que eu estou vendo. Quando se fala, por exemplo, de uma prosperidade, de um ganho, a ideia de um ganho, ela vai contra a ideia da esperança. A ideia de um ganho, a ideia de ser próspero, a ideia de viver algo bom nessa terra, ou me apropriar de algo dessa terra, ou desfrutar até mesmo algo dessa terra, parece muito mais com aquilo que acontece, que eu vejo, que eu vivo, do que aquilo que eu espero. Porque assim define a nossa esperança, assim define onde está o nosso coração. Onde está realmente o nosso coração? Eu aguardo as coisas vindouras e tenho alegria por aguardar as coisas vindouras? E veja, quando nós temos a esperança, nós então nos alegramos de esperar. Nós não murmuramos de esperar, nós nos alegramos de esperar, porque esse sentimento está dentro de nós. Vale considerar então que não só nós entramos no reino por conta da esperança, mas também entendemos que esse mundo não dá para trazer uma esperança para nós. Nós não conseguimos olhar para esse mundo e falar, poxa, esse mundo vai mudar, esse mundo vai ser diferente, ou as coisas vão ser totalmente transformadas. Não é isso que diz a palavra de Deus. E o texto que nós lemos aqui no versículo 20, 21 e 22 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então parece que tem uma esperança de uma mudança. Diz ainda, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Se o texto então diz que a própria terra, a própria criação, esse mundo, então, ele aguarda uma mudança, ele tem esperança de uma mudança, de uma transformação. Nós vemos que a condição do momento é uma condição não boa. É uma condição, então, desfavorável, uma condição desconfortável. Não que esse tenha sido o plano inicial de Deus. Vamos olhar o plano inicial de Deus como que, de alguma forma, Deus criou esse mundo e criou o homem para estar nesse mundo
de uma forma saudável. Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O plano inicial de Deus era que, de alguma forma, o homem dominasse a terra. E a criação, então, sujeita a esse domínio do homem, não seria um plano ruim de Deus. Seria ruim se realmente tivesse atravessado pela vaidade. E aí sim nós vemos uma condição ruim. Aí sim nós vemos uma posição ruim. Aí sim nós vemos algo que a criação se sujeitou à vaidade do homem. Existia um domínio do homem sobre a natureza. Deus deu o domínio do homem sobre a natureza. Deus deu algumas orientações para o homem. Em Gênesis 3,17 diz assim: e Adão disse, visto que atendesse, e a Adão disse o Senhor, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Veja que o texto mostra claramente, então, que a terra é amaldiçoada por conta da desobediência do homem. O homem tinha um domínio sobre a terra. O homem tinha um controle sobre a terra. Mas esse homem, então, na desobediência, ele contamina essa terra. Ele traz uma maldição sobre a terra. Essa terra, então, esse modelo, essa história, do jeito que está, não dá para a gente imaginar que isso vai ser perfeito. Não dá para imaginar que essa terra amaldiçoada, ela vai ser uma terra perfeita. O homem, ao explorar a terra, ao explorar o outro homem, ao lançar uma procuração nas mãos do inimigo por conta do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, ele praticamente deixou isso num dos domínios de Satanás. Essa terra geme e suporta angústias até agora, diz o texto. Então a minha esperança não é que a terra por si só possa melhorar. A terra não pode melhorar por um efeito do homem. A terra não pode mudar. As coisas não podem se solucionar através da mão do homem ou de uma decisão do homem. Ou seja, a minha esperança não pode estar nos homens. A esperança não pode estar num homem que vai encontrar, então, a solução para os problemas. A solução para as enfermidades, a solução para os problemas naturais, a solução para a fome. Não, a palavra de Deus claramente diz que há necessidade de novo céu e de nova terra. Esse novo céu e nova terra, então, é aquilo que nós esperamos que substitua efetivamente aquilo que a gente vive hoje. Então a nossa esperança não é uma esperança na terra que melhora, não é uma esperança no homem que melhora a terra, é uma esperança num Deus que vai redimir a terra. Nós estamos falando então de uma esperança que não está baseada nas coisas naturais, mas sim nas sobrenaturais. Então nós olhamos para essa terra, olhamos para as situações que passam, para os problemas que estão ao nosso lado, e nós entendemos que isso é passageiro. Entendemos que isso vai mudar. Mas a nossa esperança é de que essa mudança venha através das mãos do Senhor. É Deus que vai fazer essa mudança. É Deus que vai trazer essa mudança. E nós somos participantes disso. O versículo que nós lemos no início, o versículo 23, diz assim: e não somente ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, de alguma forma, nós que temos o Espírito, nós somos o povo que da mesma forma geme.
da mesma forma guarda, da mesma forma tem esperança. Por termos o Espírito, por termos, como diz o texto, as primícias do Espírito, nós então recebemos algo dentro de nós que nos liga continuamente a uma promessa, continuamente a uma redenção, continuamente a uma renovação, que faz então que a gente se desprenda desse mundo e não tenha nesse mundo uma esperança de que esse mundo possa me produzir, me gerar todas as alegrias. Não. Não será assim. Porque se eu olhar para essas coisas e minha esperança estiver nessas coisas, isso não é, primeiro, não é esperança, e segundo, a minha esperança estará no lugar equivocado. E o texto diz para nós que mesmo quando a gente não sabe como orar, porque talvez a nossa angústia seja muito grande, esse mesmo Espírito que está dentro de nós e nos alimenta com uma esperança de coisas futuras, ele mesmo intercede por nós. Ele mesmo entra com uma providência sobrenatural para consolar o nosso coração. Nós somos herdeiros com Cristo. A palavra nos coloca, então, como herdeiros, aqueles que vão participar de algo. Nós nos tornamos participantes das vitórias do povo de Deus. Vitórias sobre lutas, vitórias sobre batalhas, vitórias sobre problemas. Parece que então esse futuro será em algum momento apropriado por nós. Deus entrou com providência para sustentar o seu povo, para fortalecer o seu povo, para livrar o seu povo, mostrando que Ele é o Deus sobre todas as coisas. O salmista, no Salmo 22, versículo 4, ele diz assim: nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram, confiaram em Ti e não foram confundidos. O salmista está dizendo, essa esperança trouxe resultado. E nós continuamos gemendo. Nós continuamos tendo esperança de que a nossa vida seja mudada, de que a nossa história seja mudada, de que o nosso destino seja mudado. O Espírito Santo, então, dentro de mim, ele é um selo, ele é um penhor, ele é uma certeza, uma convicção da mudança. Esse Espírito que habita dentro de mim, ele me renova em esperança, ele faz com que essa esperança fique viva. Se o Espírito é vivo dentro de mim, a esperança também é. Mais uma vez, a nossa esperança não é algo simplesmente invocado como uma resposta, mas ela é continuamente uma resposta. Ela já está dentro de nós. Ela faz com que os nossos olhos mudem, com que a nossa percepção mude, com que os nossos argumentos mudem. Ela faz com que a nossa dor mude, como diz o texto, até mesmo quando esse Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus diz assim, na letra de Paulo, na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 1, versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, dentro do nosso coração. Isso é tão forte dentro de nós que não pode ser perdido. Não é algo que você pode esquecer em algum lugar, não é algo que você pode deixar em lugar ou se separar, está dentro de você. Ou seja, isso faz com que a nossa esperança se mantenha viva. É uma promessa. É uma promessa com um potencial de resposta para as nossas dúvidas. Esse Espírito, então, que nos assiste nas nossas fraquezas, é esse Espírito dentro de nós, de alguma forma trabalhando nas nossas vidas. Diz o texto, da terra que geme, que o Espírito também geme. Gemidos inexprimíveis, diz o texto, é uma ânsia, uma expressão, um desejo realmente de uma mudança. Um desejo, inclusive, de um aguardo, de uma esperança. Quando a palavra nos fala que o Espírito é o nosso consolador, claramente a gente entende que nós temos uma situação difícil e alguém que nos consola. Isso é contínuo. Se existe um consolo, é porque existe algum sentimento de falta. E o Espírito então responde a isso.
o Espírito continuamente responde a isso. Esse sentimento permanece, mas o Espírito continua respondendo. Em algum momento eu posso ficar confuso e ok, esse Espírito então intercede. Essa esperança viva então que tem dentro de nós, ela faz com que a gente não se prenda nesse mundo. Ela faz com que a gente olhe para as coisas futuras e seja participante desse grande projeto de Deus, esse grande projeto de Deus que está se desenrolando. Nós entramos no reino por conta dessa esperança, mas ainda diz mais para nós. Ainda diz mais, o texto que nós lemos lá em Romanos 8, versículo 18 e 19 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Parece que então as nossas lutas e dificuldades não conseguem se comparar com as coisas futuras. Aquilo que vai ser revelado em nós, diz o texto, em nós será revelado. A glória de Deus revelada em nós. Não é simplesmente numa circunstância, não é na situação, mas é em nós. Parece que existe uma revelação do poder, da glória de Deus nas nossas vidas, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, e isso faz com que nós, por essa certeza, por essa convicção, que a gente seja um representante da esperança. Nós somos agentes da esperança, nós somos mensageiros da esperança, nós somos o povo da esperança, nós somos o povo que espera, e não o povo que necessariamente desfruta. É fundamental a gente entender, porque Deus realmente cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos abençoa, mas nós temos algo maior. Não amamos o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque nós não queremos nos apegar a esse mundo. Mas Deus dá, Deus supre, Deus abençoa sim, mas o nosso coração não está nisso. Nosso coração está nas coisas futuras. E nós somos mensageiros dessa verdade. Somos os filhos de Deus e a glória do Pai será revelada em nós. Isso é tão tremendo que quando nós nos apropriamos dessa verdade, realmente nós entendemos uma missão, nós entendemos uma razão, nós entendemos algo que está desenrolando na nossa vida, não só no plano de Deus, mas no plano de Deus através da nossa vida, através da nossa história. Isso está acontecendo em nós, é a glória do Pai revelada em nós, revelada na nossa vida. E o exemplo maior desse, o exemplo primeiro, o exemplo grandioso desse, é na vida do nosso Senhor Jesus, onde a glória de Deus se revelou nele, se revelou na história dele. João 17:1 diz o texto: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus inaugura uma oração tremenda, né? Linda oração, linda intercessão, linda adoração das palavras de Jesus. É muito bonito esse texto. E veja o que ele traz. Jesus levanta os olhos dos céus e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. A glória de Deus se revela definitivamente no Filho de Deus. Se revela definitivamente no Senhor Jesus. A gente sabe que Jesus, naquele momento, ia passar por uma situação extremamente difícil. Incomparável, nenhum homem, nenhum ser passou por aquilo que Jesus passou. O nível de sofrimento é inimaginável. Mas esse mesmo Jesus, então, que passa por essa luta, por essa dificuldade, ele diz: glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Para que mostre que na minha aflição, na aflição de Jesus, a glória de Deus estava se manifestando. A glória que ia salvar toda a humanidade, todos aqueles que viessem a crer. A glória que ia mostrar a grandeza do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. A glória que ia mostrar que Jesus então venceu a morte.
A glória tremenda do Senhor Jesus estaria, então, através daquela entrega, do sofrimento, da negação da sua vida terrena. Quando ele paga o preço. E ele diz: glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Jesus, então, quando morre e ressuscita, diz o texto, diz a palavra que ele vai de volta para o trono, glorificado. Ele vai de volta para o trono em majestade. Ele vai de volta para o trono com todo o poder, com toda a grandiosidade dele. E é dessa forma, é nessa vitória, nessa expressão, que o nome do Pai realmente é engrandecido. Porque justifica todas as atitudes de Cristo. Porque justifica todas as respostas de Cristo. Porque justifica todas as vezes que Cristo se humilhou. Porque justifica quem é o Filho de Deus. Nós somos chamados para sermos os mensageiros da esperança. A nossa história aqui, vai proporcionar a manifestação da glória do Pai. A nossa história. A nossa história com aflições. Na certeza de que as aflições não se comparam com as coisas futuras. O nosso desprendimento das coisas dessa terra, então, nos liga nas coisas celestiais. Nós vamos viver, então, com uma certeza, com uma convicção, com uma transformação de entendimento que nos leva, nos conecta às coisas espirituais. Parece que as nossas respostas, então, às situações difíceis serão sempre marcadas pela esperança. Sempre marcadas pela esperança. Ao ponto, como diz o texto lá de Paulo, que ele não queria que nós fôssemos ignorantes a respeito daqueles que dormem. Porque para isso parece que não tinha esperança, mas ele diz, não, tem sim. É certo, nós vamos estar juntos. E ele ainda diz, console os outros com essa palavra, compartilhe com os outros essa verdade. Para todas essas aflições existe uma resposta tão sobrenatural. E não é uma resposta, mais uma vez, simplesmente para esse tempo, mas é uma resposta para o tempo futuro. É uma resposta para a esperança. É uma resposta para aquilo que não se vê. Situações difíceis realmente exigem respostas. Situações difíceis questionam muitas coisas. Situações difíceis questionam o nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, a bondade do nosso Deus, a providência do nosso Deus. Mas a resposta se chama esperança. Porque a resposta não está aqui. A resposta não está nas coisas de agora. A resposta está nas coisas que estão por vir. Nas coisas que a gente espera. E não nas coisas que a gente vê. Naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Versículo 25, para a gente encerrar a nossa reflexão, o texto que nós lemos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que a gente possa ser renovado em esperança. Que a esperança realmente possa estar viva em nós, para que a gente possa ser mensageiros de esperança. Convido você, então, a colocar uma alegria no seu coração. A colocar um sorriso de esperança. A olhar para as coisas que estão por vir. Para o autor e consumador da nossa fé, que já abriu o caminho. Ele venceu todas as coisas. Quando ele nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo, olha, eu já venci por você. Eu já venci por você. Eu já mostrei que existe um caminho. Eu já mostrei que tem uma vitória. Então viva essa esperança. Amém? Eu quero orar com você. Para que a esperança do Senhor inunde o seu coração, transborde na sua vida. E você seja um mensageiro dessa esperança. Amém? Vamos orar juntos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós.
Porque se não fosse, Deus, essa presença do Senhor em nós, nós realmente não estaríamos vivos. Nós sabemos disso. Estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas também não teríamos esperança nenhuma. Mas o Senhor, ó Deus, nos liga a uma promessa. O Senhor abre diante de nós, ó Deus, uma cortina que apresenta um futuro, que apresenta uma promessa, que apresenta um cenário, que apresenta um mundo, que apresenta algo diferente daquilo que nós estamos vivendo. E nós queremos, ó Deus, que pela fé nós estamos inseridos nesse plano, nesse projeto do Senhor. Obrigado, Deus, por responder. Obrigado, Deus, por consolar. Obrigado, Deus, por encher o nosso coração. Obrigado, Deus, por falar conosco todos os dias. Obrigado por ser a resposta a qualquer momento. Obrigado, Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós queremos, ó Deus, sim, ter a esperança viva. Nós queremos, ó Deus, olhar para as lutas e dificuldades e problemas e apertos e dúvidas sempre com o olhar de quem tem esperança nas coisas vindouras. Não significa, Deus, que deixaremos de lutar, de influenciar, de consolar. Pelo contrário, faremos isso como aquele que compartilha a esperança. Nas nossas atitudes, nas nossas respostas, nas nossas escolhas. Mas, ó Deus, queremos declarar aqui firmemente que com paciência nós esperamos que a promessa do Senhor se cumpra na nossa vida. Fomos chamados em esperança. E até o último instante, até o instante do cumprimento das suas promessas, nós estaremos aguardando. E no nosso testemunho, nesse aguardar, nesse esperar, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é engrandecido. O reino se manifesta através das nossas vidas. Usa, Pai, a nossa história para a honra e glória do Teu nome. Abençoa as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Em nome de Jesus, que vocês tenham uma boa noite na paz do Senhor.